falar de deontologia ética num curso com este intuito sobre os temas da medicina reprodutiva, do princípio da fim de vida, tem mais intenção de levantar problemas e contextos do que propriamente dar definições. Nos próximos 20 minutos falaremos de várias áreas e dos principais dilemas que se colocam nessas mesmas. Muitas das nossas condutas e intenções devem estar referenciadas e relacionadas com vários conceitos anteriores, como a proteção do doente, os seus direitos, a confidencialidade e a objeção de consciência avaliadas de uma forma geral. Podemos passar para a próxima. É importante perceber que os conceitos relacionados com o princípio de vida têm muito a ver com dilemas e paradoxos que existem. Na saúde reprodutiva, nomeadamente no princípio da vida, seja durante a gravidez e durante a infância, existe uma regulação paternal de dois indivíduos para com o médico e para com o feto ou a criança. Assim, muitas das decisões e dos dilemas que surgem têm a ver com o entendimento que os pais possam ter em relação a este decurso de vida e aos entendimentos e à comunicação que o médico consegue estabelecer para com o doente. Veremos, em relação à obstetrícia, que a dualidade entre a proteção do feto e a proteção da mãe vai variando ao longo da gravidez e pode ter implicações nas decisões que o médico possa ajudar a família a tomar e, muitas vezes, em tomar decisões que possam ser contrárias ao desejo expresso da mãe ou dos pais. Muitos dos dilemas e paradoxos que surgem têm a ver com esta dualidade da regulação do poder paternal, da informação que possa conduzir a uma decisão acertada e ainda no duplo papel dos médicos, obstetras e pediatras, na ligação que têm quer com os pais, quer com a criança e os deveres que têm para com os dois. São sempre dilemas complexos, não têm resposta única e devem ser avaliados dentro de todo o contexto, quer clínico, quer também social, desse início de vida. Em relação ao binómio feto-mãe e criança, é preciso perceber que, à medida que a gravidez se desenvolve, a probabilidade de um feto nascer com viabilidade e com menos complicações vai aumentando à medida que as semanas de gestação aumentam. Daí que decisões que ponham em risco a vida da mãe no primeiro trimestre tenham que ser encaradas de uma forma diferente daquelas que se encaram no terceiro trimestre. Nos extremos da gravidez, essas decisões são mais fáceis. As decisões tomadas às 37 semanas de interromper uma gravidez para proteger a saúde da mãe, normalmente implicam o nascimento de um feto viável e muitas vezes sem complicações. Se tivermos que fazer o mesmo às 12 ou 10 ou 8 semanas, representam em perda fetal total. E daí o risco materno de morte ou de grave complicação para a mãe obriga-nos a tomar decisões em prol da mãe e não do feto. A questão mais complexa e o dilema começa-se a colocar a partir dos limiares de viabilidade. Ou seja, entre as 21 e 28 semanas, as decisões que nós tomamos devem ser ponderadas sempre em risco-benefício para o binómio feto-criança-mãe. Nesta situação, muitas vezes as expectativas e os direitos dos pais podem estar em conflito com o direito da criança, quer de uma forma positiva, quer de uma forma negativa. É frequente vermos mães adiarem decisões que vão prejudicar a sua própria saúde para tentarem preservar um feto que não é viável. E o contrário também é verdade. Decisões egoístas são muitas vezes tomadas. Aqui o papel do médico é essencial. Primeiro, na análise da situação,
Segundo, na transmissão das informações adequadas em grande número aos pais para poderem tomar decisões conscientes. Terceiro, na decisão final. Muitas vezes, as decisões que os pais ou mãe têm em relação ao seu feto durante a gravidez podem implicar a perda do feto que pode ser evitada de outra forma. E nesses casos, há uma obrigação moral, ética e mesmo legal de o médico proteger o feto e tomar decisões de acordo com o seu código deontológico, tendo a capacidade de ser objetor de consciência para determinado tipo de decisões e podendo mesmo requerer a retirada do poder paternal quando em causa está a decisão da vida de um feto que será inviabilizada por uma decisão errada dada pela sua mãe. Dessa forma, os problemas que se colocam na fase intermédia da gravidez são os mais complexos, requerem tempo, requerem uma completa observância do código deontológico e requerem uma meditação adequada. Passamos para o próximo. Foi mesmo? Sim, isto não tem tempo aos outros. Acertei, eu estava à espera que terminasse. Em relação à gravidez, vários dilemas se colocam. Primeiro, o facto de podermos interromper gravidez por situações clínicas e, desde há alguns anos, a capacidade da própria mãe decidir não ter uma gravidez quando ela não é desejada. Estamos a falar da interrupção terapêutica e da interrupção voluntária da gravidez. A interrupção terapêutica de gravidez, ou interrupção para a qual existe uma legitimidade clínica que permite ao médico optar e propor esse tipo de intervenção, está há muitos anos determinada, quer por lei, quer de forma consensual em grande parte dos médicos. Situações que ponham em risco de vida a mãe. Situações clínicas cujo desfecho seja agravado e seja fatal por existência de uma gravidez, põe o valor vida de um ente à frente do valor da proteção de uma gravidez em fase inicial. Situações em que o feto padece de uma grave enfermidade que ponha em causa a sua sobrevivência após o nascimento ou que tenha uma repercussão irremediável que não seja compatível com uma vida digna e ativa, também podem fazer com que a interrupção terapêutica possa ser colocada. Gravidezes que resultem de violação também podem ser causa legítima de interrupção. Nesses casos, os prazos legais não são os mesmos da interrupção voluntária de gravidez. Por exemplo, a gravidez que resulta de um ato de violentação, de uma violação previamente conhecida, tem um prazo alargado até às 16 semanas de gestação, à qual pode ser feita a interrupção de gravidez. Padece, no entanto, da necessidade que o ato de violação tenha sido alvo de uma queixa formal feita nos momentos iniciais da gravidez ou pelo menos periconcepcionais. Não pode ser feita a posteriori, depois das 14, 12 ou 10 semanas de ter sido passado o prazo normal de interrupção voluntária de gravidez. A interrupção voluntária da gravidez é um direito que assiste à mãe, realizado até às 9 semanas e 6 dias, sem indicação de causa. Para ela, existe em muitos médicos uma objeção real baseada no código deontológico da Ordem dos Médicos e em princípios éticos de preservação de vida caso não haja necessidade clínica. É uma decisão social, moral, pessoal e individual das mães, para a qual não devemos fazer juízos de valor e para a qual é possível até às 9 semanas e 6 dias. Os médicos que tenham uma objeção em relação à conduta, ao diagnóstico e ao procedimento da interrupção voluntária de gravidez, assiste-lhes o direito de objeção de consciência e ela deve ser realizada de uma forma geral no início da sua atividade ou especificamente para atos concretos que possam violentar, devidamente fundamentados, a sua consciência clínica.
A objeção de consciência é colocada a qualquer médico que participe neste processo para a interrupção voluntária da gravidez e deve ser proporcionado à mãe, à grávida, acesso a outros médicos ou serviços que não tenham esse tipo de constrangimento, de forma de, dentro do quadro legal e em segurança clínica, ela possa ter a sua opção legal nessa formulação. A interrupção de gravidez também pode ocorrer, como eu já disse anteriormente, por necessidade de patologia materna ou fetal na gravidez. E daí, a prioridade no primeiro trimestre é sempre a saúde da mãe, a prioridade no segundo trimestre da gravidez depende muito do contexto, da situação clínica e evolui gradualmente em cada semana de gestação. E no termo da gravidez, a prioridade deve ser feita em preservar a qualidade do nascimento do feto e também da vida materna. Pelo que as decisões de interrupção de gravidez no terceiro trimestre, nomeadamente perto do termo, não devem ser proteladas, adiadas, assim que é assegurada a viabilidade e a qualidade do nascimento do feto, seja ele por via vaginal, seja ele por cesariana. A via do parto nessas alturas passa a ser decidida por forma clínica, de forma a preservar primeiro a saúde da mãe e segundo a saúde do feto. No primeiro trimestre de gestação, situação que ocorre frequentemente com patologias crónicas graves já conhecidas da mãe, ou em situações de surgimento de doenças graves que necessitam para o tratamento da mãe de terapêutica que tenha repercussão grave no feto, nomeadamente as neoplasias, leucémias, linfomas, ou terapêuticas que impliquem um tratamento rápido da mãe, podem implicar a decisão do término da gravidez ou de não nos preocuparmos com um desfecho muito inicial numa gravidez quando em causa está a vida imediata ou a qualidade da saúde da mãe. Uma decisão que possa, no entanto, ser protelada sem risco de vida materna para o segundo trimestre de gravidez pode ser feito, devendo nós assegurar o protelamento dessa gravidez até atingir um mínimo de viabilidade fetal e garantirmos clinicamente, por algumas formas terapêuticas médicas, uma melhor maturidade fetal mais precoce para podermos interromper uma gravidez por volta das 26, 28, 30 semanas, desde que a situação da mãe o permita. Será importante também, nestas situações, tomarmos em consideração alguns casos extremos e raros, no qual a vida do feto pode ser mantida até à validade após a morte cerebral da mãe. São casos conhecidos, muitas vezes que aparecem na comunicação social e que surgem muitas vezes associados a acidentes em que levam a uma morte fetal, para a qual é necessário prolongar artificialmente o estado biológico da mãe, manter a nutrição fetal até adquirirmos a vitalidade e garantirmos o nascimento de um feto saudável em tempo útil, apesar de existir uma morte cerebral da mãe. Este é um dos outros dilemas que surgem, muitas vezes são condicionantes e que requerem uma avaliação clínica muito incisiva e um cuidado de uma equipe médica muito preparada para fazer este tipo de tratamento. Por último, e porque é mais um tema social, estamos também a falar, neste momento, dos desejos e expectativas da gestante. As parturientes, as mães, pretendem muitas vezes ter cuidados na altura do parto ou no final da gravidez relacionados com a informação que têm. E temos, nesse caso, os dois extremos. As mães que querem evitar qualquer tipo de dor e querem ter partos por cesariana, por várias indicações próprias, ou o contrário, as mães que querem ter um parto vaginal, natural, na maior parte das condições. Temos que perceber que quer a via de parto, quer a forma como se induz ou não o parto, também tem expectativas clínicas. E se houver indicações clínicas que se sobreponham aos desejos e às expectativas de gestante, elas devem ser priorizadas e o médico tem o direito e o dever de informar adequadamente a mãe e tomar as decisões mais corretas para as condutas e riscos fetais e riscos da mãe. A decisão final e informada pode passar pela gestante, mas, no entanto, se ela for contrária aos interesses
de uma das gestações ou comportar riscos não aceitáveis, o médico pode, em situações adequadas e bem fundamentadas, transpor o caso para outro colega ou ele próprio forçar uma decisão que conduza a um bom desfecho da situação. Caso não seja possível e que esteja em risco a vida da mãe ou a situação da mãe, a decisão é materna, mas caso o problema seja relacionado com o feto que não tem, cuja decisão materna pode interferir com a sua vida ou com alguma repercussão grave que se mantenha após o parto, o médico pode retirar o poder paternal, caso seja necessário, através do acesso a tribunais específicos para poder tomar uma decisão em prol da criança devidamente fundamentada. Na saúde reprodutiva, outro tema que gera muitos dilemas, paradoxos e controvérsias tem a ver com a reprodução assistida e com o conceito de infertilidade. É preciso perceber que atualmente a técnica médica permite fazer maravilhas no que se respeita à concepção. Nós podemos, em laboratório, com recurso a técnicas específicas de reprodução assistida, promover a fusão de gametas, obter embriões, fazer até seleção embrionária de acordo com patologias e, de alguma forma, respondermos a problemas clínicos. Podemos evitar doenças ligadas a sexo, podemos fazer a avaliação de algumas doenças genéticas no embrião antes da sua fase implantatória e podemos tomar decisões corretas, mais adequadas clinicamente e que levem a melhores desfechos e a melhores taxas de fecundidade. No entanto, estas mesmas técnicas também permitem ter escolhas dos doentes. E doentes que querem, por si só, escolher o sexo da criança ou que pretendem fazer avaliações genéticas não conformes com os problemas éticos e com a boa prática clínica, são muitas vezes alvo de inquietudes e alvo de problemas dentro de clínicas de infertilidade. Além disso, o comércio da gestação é também utilizado para fins não propriamente clínicos. E muitas clínicas, muitas entidades, oferecem determinados tipos de serviços a áreas que antigamente não estavam ao alcance de todos e muitas vezes eram condenadas pela sociedade. Atualmente, a gestação monoparental é possível, a gestação em casais homossexuais é possível e todos os limites éticos à decisão individual de cada casal ou de cada pessoa estão, neste momento, retirados de uma forma legal. Isso abre uma vasta oportunidade a interesses comerciais, muitas vezes não consentâneos com a legis artis ou com a prática clínica. O comércio da reprodução assistida traz problemas éticos muito complexos. Um segundo aspecto relativamente a este comércio tem a ver com o acesso à informação. Em países em que o acesso à informação das taxas e complicações de cada centro, a escolha é feita nos resultados clínicos e nas informações que são fornecidas aos pacientes. No entanto, em Portugal, não há um acesso generalizado às taxas de gravidez de cada centro clínico e, pelo contrário, o que existe é um acesso ao tempo de espera para a concepção ou para a aplicação de uma técnica. E podemos ter centros que têm um tempo de espera diminuto para a aplicação de uma técnica de reprodução assistida, 1 ou 2 meses, mas com muito baixas taxas, a par de centros que têm um acesso a uma taxa muito elevada de gravidez e de concepção, mas que têm um tempo de espera de 2 ou 3 anos. Assim, o acesso à informação deve ser mais aberto, deve ser legitimado e deve permitir escolhas fundamentadas pela escolha dos casais ou das mulheres que pretendem recorrer a estas técnicas, de forma a podermos ter escolhas livres, isentas e dependentes da própria pessoa. Para terminar esta sessão, devemos falar dos problemas de fim de vida. O envelhecimento demográfico da população, consequência dos progressos da medicina e de muitos cuidados que são prestados durante toda a vida
nomeadamente na prevenção de doenças crónicas ou no tratamento de algumas doenças que anteriormente eram fatais e que passaram a crónicas nos últimos anos, têm feito com que a população com patologia crónica múltipla e envelhecida a precisar de cuidados continuados ou mesmo cuidados paliativos tenha aumentado. Recorrentemente, a discussão sobre a eutanásia e a distanásia tem toldado esta informação como direitos inabaláveis. Os conceitos de eutanásia e distanásia têm sido acrescentados a este problema do envelhecimento e, para além de poder resolver alguns problemas éticos, podem criar outros mais graves. A eutanásia, capacidade ativa ou passiva de abreviar uma situação de sofrimento de uma forma passiva, não administrando cuidados de saúde, ou de uma forma ativa, pondo fim a uma vida num momento em que o sofrimento e a incapacidade de recuperação são claros, tem sido um tema de discussão, apesar de serem ainda proibidos legalmente e condenáveis pelo Código Deontológico da Ordem dos Médicos. No entanto, o encarniçamento terapêutico ou a distanásia, ou seja, o prolongamento da vida biológica para além do que é aceitável, em situações para as quais não temos nem retorno nem benefício, é uma prática condenável. E desta forma é sancionada pelo Código Deontológico de acordo com a nossa legis artis. Prolongar o sofrimento de uma forma artificial deve ser impedido, não deve ser uma prática aconselhada, e essa própria prática pode ter algumas justificações, como eu já referi anteriormente, no caso de uma gravidez de uma mãe para permitir a viabilidade de um feto. Mas são raras e são muito específicas os casos em que ela pode ser possibilitada. É um dos casos o prolongamento de a vida em morte cerebral aparente nos programas de transplantes de doação e doação de órgãos no programa de transplantação. É preciso perceber que a maneira como a sociedade e os médicos gerem os conceitos de eutanásia e distanásia numa população envelhecida podem, a curto prazo, trazer problemas muito graves relacionados com o envelhecimento e com a incapacidade de prestar cuidados paliativos ou continuados a muitas vezes pessoas em situações não terminais, mas crónicas, sem grande possibilidade de recuperação. Os limiares e as fronteiras que se estabelecem entre aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito são muito variáveis de médico para médico, de pessoa para pessoa e de sociedades para sociedades. E este é um tema que a sociedade tem amplamente discutido, mas claramente tem deixado nas mãos dos médicos o ónus de realizar ativamente algumas das atividades em prol da eutanásia ou distanásia, porque são os médicos, os profissionais de saúde, que tendo um código deontológico próprio e tendo conhecimentos técnicos capazes, os permitem realizar. São também os médicos que têm a consciência moral e a capacidade ética acumulada ao longo de centenas de anos para tomar as decisões mais apropriadas. Mas as situações paradoxais que implicam dilemas terapêuticos são cada vez mais comuns numa povoação. Os dilemas, tenho que repetir, os problemas e os paradoxos colocados numa população mais envelhecida são cada vez mais comuns e conflituam com alguns dos conceitos que estão plasmados no nosso código deontológico.